Olá pessoal, aqui é o Ed com mais uma aula de gramática para vocês e hoje a gente vai inaugurar a sintaxe. As aulas passadas a gente falou um pouquinho mais da morfologia, né, que é a área responsável pela formação, pelo estudo da classe gramatical, e hoje a gente vai dar uma olhada na sintaxe, né. Então, vamos começar. Primeiramente eu queria fazer uma pergunta, né, o que é a sintaxe? Para a gente começar tendo as definições legais para vocês já entrarem afiados no vestibular, né, para saber o que responder em cada questão, né, não confundir. Então, o que é a sintaxe? A sintaxe ela estuda as relações entre os termos existentes em uma oração, né? Ou seja, ela diferentemente da morfologia que estuda tudo isoladamente, né, que estuda as classes gramaticais das palavras, né, estuda se determinado termo é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, ele analisa os enunciados de modo a ver como que cada palavra ela se liga uma à outra em um determinado contexto, para que haja todo o sentido que a gente consegue apreender de uma determinada sentença. E, bom, nada na gramática é isolado, né? E como nada na gramática é isolado, a própria sintaxe ela também se relaciona com a morfologia e com a semântica, né? E a morfologia, ela pode se relacionar com a sintaxe como, por exemplo, a morfologia, como ela estuda as classes gramaticais, ela estuda as palavras em si, ela determina que classes gramaticais podem exercer determinadas funções. Como, por exemplo, o sujeito só pode ser exercido por um substantivo, ou por um numeral, ou por um pronome, certo? Ou como, por exemplo, vou te escrever uma frase boba aqui para dar de exemplo. Carro velho quebrou. Perceba que aqui a gente tem um substantivo, que é carro, um adjetivo, velho, e o verbo, né, quebrar. E com isso a gente tem um enunciado de sentido completo, né? Que aqui mais lá pra frente a gente vai ver que no caso é uma frase, né? Agora se eu coloco essa frase aqui, o velho quebrou. No caso, perceba que aqui ocorreu uma substantivação desse termo aqui, desse adjetivo velho. No caso, e ele agora ele passou a ser o sujeito do verbo quebrar, né? Lá mais pra frente eu vou explicar certinho o que é sujeito para vocês, né? Mas perceba que aqui, como eu alterei a classe gramatical de uma palavra que é originalmente... Oh, porcaria. Desculpa pelo palavrão. Como eu alterei a classe gramatical de uma palavra que originalmente era um adjetivo, ela pôde exercer essa função do sujeito. Perceba, entendeu? Então, tá aqui um exemplo claro de uma relação possível entre a morfologia e a sintaxe, né? Ou a gente também pode, analisando também essas duas frases, com relação à sintaxe e à semântica, né? Por exemplo, a gente analisa essa frase, né? O velho quebrou. O velho quebrou pode ser tanto o velho no contexto do carro, ele pode denotar uma maior proximidade, né? Como, por exemplo, pode ser o dono do carro, pode estar falando para uma pessoa que saiba que o carro dela é velha, né? Então, ele demonstra mais uma proximidade, entendeu? Então, analisando determinado contexto, a gente consegue apreender determinadas informações. Entendeu? Mas eu estou jogando esse contexto no ar, na verdade, né? Mas é um exemplo de como o significado das palavras pode ser analisado a partir do significado que a gente aprende dos enunciados, não das palavras. O significado que a gente aprende dos enunciados, ele pode ser inferido a partir da relação que a gente enxerga dentro do enunciado, né? Bom, e a partir disso a gente vai debulhar sobre alguns conceitos básicos aqui, né? Mais especificamente sobre frase, oração e período, né? Frase
a priori, de início, né, ela é enunciado de sentido lógico e completo. E esse enunciado de sentido lógico e completo, ele pode ter a presença de um verbo, né, ou não, como por exemplo, a gente pode ter uma frase boba, né, tipo, o menino chutou a bola, sei lá, o menino chutou a bola. Perceba que é um enunciado claro, uma sentença clara, de sentido completo, né, e com um verbo de ação, o verbo chutar. Agora, se eu, por exemplo, digo cuidado ou silêncio, perceba que são alertas, né? Mas eles também são enunciados de sentido completo, mesmo não tendo nenhum termo aqui, nenhum vocábulo verbal que indique uma determinada ação, né? Ou faça a ligação entre uma determinada característica do sujeito, né? Faça menção a uma determinada característica ou estado do sujeito, né? Então, ela também pode ser definida na frase como uma série de palavras que permite algo a ser comunicado a alguém, né? Um conceito bem básico, né? E a seguir nós temos a oração. O que é a oração, né? A oração ela é a construção de ordem gramatical, ou seja, ela obedece a norma da gramática, né? As regras impostas pela gramática, normalmente com sujeito e predicado. Por que normalmente? Na verdade, o sujeito ele pode ser uma peça, dependendo das condições com que a oração é construída, não existe sujeito. Então, por isso que normalmente na oração estão presentes o sujeito e o predicado. Agora, na oração, particularmente na oração, sempre o verbo vai ter que estar presente. E como o verbo sempre vai ter que estar presente, sempre vai haver predicado numa oração. O sujeito ele é descartável, ele pode deixar de existir em dadas condições, né? Em condições específicas. Mas o predicado ele sempre vai existir. Então, essa é uma dica bem valiosa. E sempre, né, sempre onde houver verbo, né, se vocês tiverem que contar alguma questão que vocês têm que contar as orações, né, sempre levem os verbos em consideração, porque isso vai justamente indicar o número de orações, né. Já o período. O período ele é uma estrutura frasal que se constitui de uma ou mais orações. Ou seja, né, ele pode ser simples, né, caso ele seja constituído de uma oração, ou ele pode ser composto, quando ele é constituído de mais orações, duas ou mais orações, né? E o período ele é concluído por uma pausa, né, que é bem demarcada. No caso, pode ser as pontuações, né? Como, por exemplo, como o ponto final, né? Que a gente tem o homem, uma frase. O homem que pesca no lago foi visto no rio. Por exemplo. Aqui nós temos um período, né? O homem que pesca no lago foi visto no rio. Mas aqui a gente tem duas orações no caso, né? Que pesca, né? Que pesca no lago, e o homem foi visto no rio, né? No caso. Porque nós temos dois verbos aqui, né? Na verdade, a gente tem uma locução verbal e um verbo, né? Na verdade, se a gente for contar a risca, a gente tem 3 verbos, né? Mas é porque aqui, no caso, o verbo ver tá no infinitivo, né? No infinitivo não, perdão, no particípio. Mas, no caso aqui, a gente tem 2 orações e um período, certo? Eu não sei se ficou muito claro. Mas minha intenção é que esteja. Então, os termos da oração, né? Eles podem ser divididos classicamente em sujeito, né? Que é o elemento sobre o qual recai o que declara o predicado, né? E o sujeito ele sempre
vai seguir determinadas classes gramaticais, né? Somente determinadas classes gramaticais podem exercer a função do sujeito, né? Ele pode ser exercido tanto por um pronome, uma palavra substantivada, que nem naquele exemplo lá do velho que eu dei, né? Substantivada, ou um numeral, ou um substantivo, certo? Um adjetivo ou um advérbio nunca vão poder exercer a função de sujeito, né? E o sujeito ele pode ter os núcleos, né, no caso, também, que são as palavras centrais dentro do conglomerado de palavras que formam o sujeito, né? Como, por exemplo, a gente pode ter, sei lá, o homem magro saltou do prédio, sei lá. Nossa, é uma frase meio mórbida, né? Não, peraí. Deixa eu ver. O homem magro subiu na balança, sei lá. Foi se pesar. A gente tá falando de magreza, né? Ok. Então, o homem magro, né? Aqui a gente tem quem. Sempre quando vocês querem. Aquele. Dica, né? Que a gente aprendeu na quinta série e serve até hoje, né? Aqui o verbo é o quê? Que denota ação? Subir, né? Subiu, no caso. Tá no pretérito perfeito, né? No pretérito perfeito do indicativo. Verbo subiu. E quem subiu, né? Quem subiu na balança? O homem magro, né? Qual que é o termo central desse sujeito, né? O sujeito inteiro é o homem magro. Qual que é o termo central? A palavra que detém o termo de maior significância, de maior importância para esse sujeito. É homem, né? O e magro aqui são somente detalhes, né? São meros detalhes, né? Mas se eu escrever isso aqui, o homem subiu na balança, né? Já fica, já tem bem claro, né? A imagem que eu quero, a informação que eu quero passar, né? E é nisso que consiste o núcleo. Ok? E além do sujeito, né? Que a gente já mencionou, tem também o predicado, né? O predicado é o quê? Ele é o conjunto de termos que indica, expressa, declara algo sobre o sujeito. Ou seja, ele possui todas as informações, né, contidas em uma declaração que a gente vai fazer sobre determinado sujeito, né? Ou mesmo sobre determinado acontecimento, né? Se não houver um sujeito, né? Ou, por exemplo, naquela frase que a gente... E o predicado, ele sempre vai deter o verbo. A partir do verbo para frente, do verbo para frente é o predicado, né? Então, por exemplo, o homem magro subiu na balança. Perceba que aqui, subiu na balança, se o homem magro é o sujeito, né? Por exclusão, né? Subiu na balança é o predicado, certo? Mas não se enganem. Aquilo que eu falei, por isso que eu fiquei meio assim, né? Quando eu falei, né? Do verbo para frente é tudo predicado, porque a gente pode inverter, né, a ordem das coisas. A gente pode colocar assim, subiu na balança o homem magro. Perceba que o sentido não foi alterado. Que na nossa língua é comumente a estrutura sujeito, verbo, objeto, né? Mas aqui, quem diz que eu também não posso alterar a ordem, né? Colocar verbo, objeto, sujeito, né? Vai ficar a mesma coisa. Então, cabe a vocês analisar cuidadosamente, fazer a análise sintática, né? Analisar as relações entre os termos do enunciado, para poder aprender qual que é o sujeito, qual que é o predicado, qual que é o objeto, entendeu? Sempre faz a pergunta para o verbo.
É infalível. É uma dica de quinta série, mas é infalível. Certo? E aqui a gente agora vai falar dos tipos de sujeito. Começando pelo sujeito simples, né? O sujeito simples, ele é o quê? Ele detém somente um núcleo, né? Como, por exemplo, Maria foi ao shopping. É um enunciado bem simples. E o sujeito também, olha só. Bem bobinho. Composto. Maria e João foram ao shopping. Que exemplo de gente criativa, né? Meu Deus do céu. Super criativa, né? Deixa eu ver. E também, agora o sujeito oculto, né? É o próximo. O sujeito oculto, ele é o quê? Ele mesmo não estando, de certa forma, presente, entre aspas, presente, né? Mesmo ele não estando escrito na frase, escrito num enunciado, ele, na verdade, está presente. Você pode aprender ele pelo contexto, né? Como, por exemplo, fui ao shopping. Perceba que aqui parece que não tem sujeito, né? Não tem nenhuma palavra que faz menção ao sujeito, mas quem foi ao shopping? Eu, né? Então, eu é o sujeito. Eu fui ao shopping, né? Mesmo não estando escrito aqui, pelo contexto, pela conjugação do verbo, a gente aprende que o sujeito é o pronome eu, certo? Agora o indeterminado, né? O sujeito indeterminado, ele já é um pouquinho mais complicadinho, porque ele é o quê? Ele é aquele que não pode ser identificado, né? Em determinado contexto, né? Ele fica... Ele de certo modo, ele dá uma determinada imprecisão ao enunciado, né? Como, por exemplo, a gente diz... quando a gente não sabe quem foi que fez, né, as coisas. Isso acontece muito. Pegaram a minha bolsa, por exemplo. Perceba aqui que eu não sei quem pegou minha bolsa, né? Pegaram a minha bolsa. Pode ser qualquer pessoa pegou minha bolsa. Pode ser mais de uma pessoa, inclusive, sei lá. Então, quando a gente não tem informação de determinado contexto e esse sujeito, ele é... A gente não tem o contexto, né? A gente não tem informação do contexto. Nessa situação específica em que há a conjugação do verbo na terceira pessoa do plural, né? Aqui a gente tem o sujeito indeterminado. Também tem outras situações, né? Além dessa, que valem a pena ser mencionados, como por exemplo, a gente pode ter, como por exemplo, passou-se a falar de futilidades. Perceba que aqui fazendo essa ênclise, né? Entre esse verbo na terceira pessoa do singular e acompanhado da partícula C, né? No caso, essa partícula C ela passa a ser um índice de indeterminação do sujeito, né? No caso, percebe-se que o sujeito aqui no caso ele é indeterminado, né? A gente não deixa eu ver aqui. Percebe-se que aqui, né? Quem passou a falar de futilidades, né? O que percebe que aqui também entre entre futilidades aqui e o verbo passar não há uma certa determinada concordância, né? E como não há uma determinada concordância, não dá para você dizer que isso daqui está na voz passiva, por exemplo, né? Como por exemplo, a gente pode ter precisam-se de... Não, amolam-se facas, por exemplo.
facas são amoladas, certo? Então aqui percebe que nessa situação, como tem essa concordância, né? A gente aqui percebe que o sujeito aqui é facas, né? Mas naquela situação em que eu coloquei, né, em que não houve aquela concordância, perceba que no caso o sujeito ele é classificado como indeterminado, certo? Além dessa situação também, a gente pode ter quando o verbo está no infinitivo impessoal, né? Que no caso pode ser, deixa eu ver aqui um exemplo. Carregar a mochila é difícil. Percebe que aqui o sujeito aqui também ele é indeterminado, né? Carregar. Quem carrega a mochila, né? No caso. Carregar a mochila, mesmo se no contexto a gente tem a pessoa que está enunciando essa frase, de certa forma, perceba que aqui fora de contexto, ela fica. Não se sabe quem enunciou essa frase, certo? Perceba que fora de contexto, então, fica difícil. Gramaticalmente, ela não há um sujeito, certo? Além dessas 4 categorias, né, a gente também tem. Aí já é um pouco mais simples, né? O sujeito agente e o sujeito paciente, né? Aí a gente pode ter, por exemplo, Maria cortou. Sempre uso Maria, né? Maria cortou a melancia. Certo? Aqui no caso, quem é o sujeito agente? Quem cortou a melancia? Maria. Ela é quem praticou a ação. O sujeito agente é aquele que pratica a ação, certo? Agora a gente pode reverter a situação, né? A melancia foi cortada por Maria. Agora na voz passiva, né? Perceba que agora o sujeito é melancia, né? Porque quem foi cortado por Maria? A melancia, certo? E ela sofre a ação de ser cortada, né? Então, ela é um sujeito paciente, certo? E além dessas classificações, como eu já tinha dito anteriormente, o sujeito há condições em que o sujeito ele pode deixar de existir no enunciado, né? E eu coloquei aqui, eu coloquei aqui certinho para vocês poderem lembrar bem, porque é uma coisa que pode pegar no vestibular, certo? E eu vou dar um exemplo para cada caso. Tá. Verbos de fenômeno na natureza. A gente pode ter, por exemplo, choveu ontem. Bem bobo, né? Choveu ontem. Certo? Não tem sujeito quem choveu, né? Sei lá, quem choveu? A chuva. Né? Meio... Não. Verbo fazer fazer indicando verbo fazer, né? Eu esqueci aqui de colocar entre as aspas, desculpa. Aí até eu mesmo confundi na hora de ler. Verbo fazer indicando fenômenos da natureza ou tempo transcorrido, né? Como, por exemplo, faz um vento lá fora. Ou mesmo, faz tempo que eu não te vejo. Não, que eu não te vejo já faz... que eu não te vejo já tem o sujeito da outra oração, né? Então eu vou colocar uma oração só, peraí. Faz 3... Desde a festa passada. Quarentena, né? Putz, grila. Ok, então aqui, tanto nessa situação como nessa situação, perceba que aqui tem indicando o fenômeno da natureza, né? Faz um vento lá fora.
e é tempo transcorrido, né? Faz 3 anos desde a festa passada. O que que faz? Quem faz, né? Sei lá, Deus? Não sei. Se você acreditar em Deus, não sei. Daí não há um sujeito, certo? E esse daqui é mais famoso, né? Aqui, no caso, é fazem 3 anos, né? Porque tem que concordar, né? Ok. E o verbo haver, né? Esse é mais clássico, né? O verbo haver indicando o tempo transcorrido ou existir, né? Por exemplo, há 3 anos eu não durmo. Sei lá. Mentindo, né? Exagero total. Há 3 anos, né? Perceba que essa oração então não tem sujeito, né? Aqui essa eu não durmo, no caso aqui tem sujeito, né? Eu quis tentar fazer sem colocar outra oração, mas para não confundir muito, mas tudo bem. Acho que vocês entenderam. Deixa eu ver. No caso aqui, não. Desculpa, gente. Aqui no caso não tem essa concordância aqui. É isso que eu estava tentando lembrar dessa regrinha e eu acabei esquecendo. Desculpa. Tá, há 3 anos eu não durmo, ok. E também a gente pode dizer há uma outra dimensão. Sei lá, bem piradão, né, a frase. Perceba que aqui, como tem o haver, né, a gente pode substituir, sempre que vocês puder substituir por o verbo haver por existir, perceba que o haver aqui no caso, então, ele está indicando uma oração sem sujeito, certo? E por último, né, a última condição é o verbo ser na indicação de tempo, né? Data, tempo, data e distância, né? Como no caso aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui um exemplo legal para dar. Foi em, sei lá, foi em Paris quando eu a vi. Tô chique, né? Aqui é o verbo ser, né? Foi, né? No caso. E aqui está indicando, né? Uma indicação aqui no caso de lugar, né? No caso. E também a gente pode ter. Deixa eu ver. Era setembro quando eles se conheceram. Era setembro. Perceba que essa frase aqui não tem sujeito. Essa frase não, essa oração, desculpa, perdão. Essa oração aqui não tem sujeito. Eles se conheceram aqui já tem sujeito, né? Porque quem se conheceram? Eles se conheceram, né? E os conhecer aquele. Bom, ainda não vou falar de transitividade verbal, eu não quero confundir vocês que eu vou falar lá mais pra frente, né? Além dos tipos de sujeito, nós temos também os tipos de predicado, né? E os tipos de predicado consistem no predicado nominal, né, que ele é composto por um verbo de ligação. O verbo de ligação ele faz o quê? Ele demonstra um determinado estado ou uma característica, né, do sujeito, certo? E eu vou dar um exemplo de um predicado nominal, como por exemplo, ela é fofa. Isso aí. Perceba que esse é fofa, aqui o verbo ser
tem que falar dos verbos de ligação, né? Além do verbo ser, a gente tem o verbo ser, né? A gente tem o estar, permanecer, continuar, andar, no sentido não de andar fisicamente, mas de andar de estado, como por exemplo, ando triste, entendeu? Ou ando feliz, ando desligado, sei lá. Perceba que sempre é um estado, uma característica, certo? Ser, estar, permanecer, continuar, tornar-se, tornar-se inteligente, não sei. E dentre tantos outros verbos, certo? E predicado verbal, que é mais fácil, né? Que é um verbo de ação, né? Ele é ligado a um verbo de ação, né? Que é ligado ao movimento, né? Ao fazer, né? Deixa eu ver aqui, sei lá. O menino chutou a bola. Tô super criativo hoje. Perceba que esse daqui, né? Esse predicado chutou a bola, ele denota uma ação, né? E ele contém um verbo de ação, né? Então, ele é um predicado verbal. E eu esqueci de colocar um predicado aqui. É o predicado verbo nominal. Esse pode ser um pouco mais, como eu posso dizer, tricky, né, no caso, porque esse predicado aqui, ele é composto por dois núcleos, né? Ele é composto tanto por um verbo transitivo ou intransitivo, né? São o núcleo do predicado verbal, quanto por um predicativo, né? Que eu vou falar aqui mais pra frente o que são predicativos, né? Mas, já adiantando, como por exemplo, eu posso ter uma frase, um predicado verbo nominal. Eles saíram da academia cansados. Certo? Perceba que aqui nós temos um predicativo, né? E aqui nós temos um verbo, né? Um verbo intransitivo, sair, né? Eles saíram. Ponto. Ok. Predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito, na verdade, ele é um termo nominal, né, que mantém a relação de sentido entre o sujeito e o predicado, né? Então a gente pode ter, deixa eu ver aqui, e ele, além disso, ele é uma característica isolada do sujeito, né? E ele sempre, tipo, sempre vai ter um verbo de ligação, né? Como por exemplo, aqui mesmo tendo essa palavra solta aqui, perceba que o verbo estar aqui, ele está meio que implícito, né? Como por exemplo, eles saíram da academia. Eu posso reformular esse enunciado assim, separando. Eles saíram da academia. Eles estavam cansados. Certo? Percebe que o verbo de ligação está meio que implícito, né? E como por exemplo, outro exemplo, deixa eu ver. E sempre quando você for colocar o predicativo do sujeito perto do sujeito, você sempre tem que colocar ele entre vírgulas, certo? Por exemplo, o menino cansado foi dormir. Certo? Aqui a gente tem o predicativo do sujeito, então. Caso fosse um adjunto adnominal, o menino. Eu vou falar mais pra frente lá em outras aulas do que é adjunto adnominal, mas já adiantando um pouco, né? E essa diferença entre o predicativo do sujeito e o adjunto adnominal, semanticamente agora, falando semanticamente, perceba que outra... Nossa, minha gata tá miando bastante. Outra relação aqui entre a semântica e a sintaxe, né? Perceba que aqui, quando o termo cansado está exercendo a função de predicativo do sujeito, o cansado
ele representa um estado do menino, né? E perceba que quando a gente vê o termo cansado exercendo a função de adjunto adnominal aqui, ele dá a sensação de permanência, né? De habitualidade, né? Então, essa é a diferença de sentido que pode haver entre o mesmo termo para um predicativo do sujeito, de um predicativo do sujeito para um adjunto adnominal, certo? Já adiantando um pouquinho da matéria que vocês vão ter para frente. E, por último, né, o predicativo do objeto. O predicativo do objeto, ele é um termo nominal que atribui qualidade ao objeto, né? E que só ocorre em predicado verbo nominal, né? E, vamos por exemplo, deixa eu ver aqui. Ou seja, é uma característica do objeto que sempre, tipo, meio que é culpa, entre aspas, do sujeito, né? Como é um predicado verbo nominal, né? E se retirado, se a gente retirar, o verbo ele meio que muda ou perde o sentido, certo? Caso retirado. Verbo muda ou perde o sentido. Vou dar um exemplo aqui. Vocês acham gramática chata? Que eu sei que vocês acham. Que ela pode ser um pouco chata mesmo. Mas eu gosto. Eu gosto de coisas chatas. Tá. Ok. Perceba que aqui a gente tem um predicado verbo nominal também, porque o verbo ser aqui está implícito, né? Vocês acham gramática é chata, certo? Vocês acham que a gramática é chata, certo? E perceba que se eu retirar o termo chata aqui, né? Vocês acham gramática, certo? O que vocês acham? Perceba que meio que perde, né? Sentido, então, tá aí uma outra dica para vocês identificarem o predicativo do objeto, né? Agora a gente vai falar de transitividade verbal, né? A gente falei de sujeito, né? De predicado, de predicativo. Vou falar de transitividade verbal. O que é a transitividade verbal, né? Ela é uma propriedade do verbo, né? E que ela justamente indica também se o verbo, ela originalmente indica se o verbo ele pode transitar ou não para a voz passiva, né? E nesse caso, somente os verbos transitivos diretos eles podem ser passados para a voz passiva, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Dar um verbo transitivo e direto aqui. Um verbo transitivo direto, no caso. Comer, verbo comer. Deixa eu ver. João comeu melancia. A melancia foi comida por João. Certo? Perceba que aqui, como comer é um verbo transitivo direto, ele admite essa transição para a voz passiva, né? E a gente tem aqui os verbos, né? O verbo transitivo direto, que admite a transição para a voz passiva, o transitivo indireto, que não admite, e o verbo bitransitivo, que só a parte o verbo bitransitivo ele contém tanto a parte transitiva direta quanto a transitiva indireta. Ele é um misto dos dois, certo? Ele contém e todos esses verbos, né, transitivos, eles necessitam de complemento, enquanto o verbo intransitivo ele não precisa de complemento, né? Então, por exemplo, a gente pode ter sei lá, fulano morreu. O verbo morrer, ele é bem taxativo, né? Você percebe que quando uma coisa ela é bem taxativa, ela não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo, né? Sei lá.
deficiente andou. Perceba que aqui também, né, é bem taxativo. A gente não precisa de mais, tipo, a frase já tem sentido completo por si, né? Se a gente, se você quiser adicionar circunstância de tempo, de lugar, né? Se você quiser colocar uns advérbios para deixar a informação mais precisa, tudo bem, mas perceba que essa informação por si só já tem um sentido completo, né? Certo? E é isso sobre transitividade verbal. E agora os objetos, né? Perceba que o complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto, né? Que se liga ao verbo sem precisar de uma preposição, né? Eu coloquei esse geralmente aqui porque às vezes algumas pessoas gostam, né? Não sei para quê, para poder complicar a nossa vida no caso, né? Elas gostam de colocar preposições, né? Em objetos diretos. Aí você tem que analisar a transitividade do verbo, no caso, né? Como, por exemplo, a gente pode aqui... eles não nos compreendem. Certo? Perceba que aqui é compreender. Quem compreende, compreende algo. Perceba que eu não preciso de preposição para ter esse complemento, né? Esse pronome aqui do caso oblíquo, ele já demarca bem, né, o objeto, né? Direto. Agora, se eu quiser, por exemplo, colocar um pronome do caso reto na jogada, né? Colocar uma preposição, né? Eles não compreendem a nós. Perceba que aqui já é, no caso, um objeto direto preposicionado, né? Então, por isso, a priori, ele é sem preposição, mas o objeto direto, e cuidado, ele pode vir preposicionado muitas vezes e muitas vezes eles podem puxar o tapete de vocês com isso, certo? Já o objeto indireto, né? Ele sempre, diferentemente do objeto direto, que pode ter preposição ou não, né? Mas geralmente o objeto direto não tem preposição, ele não precisa de preposição no caso, né? O objeto indireto ele necessita dessa preposição para poder fazer a ponte entre o objeto e o verbo, certo? Como por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo legal. Concordei com o meu amigo. Quem concorda, concorda com alguém, né? Concordei com o meu amigo. Com é preposição. Lembra daquela linha de preposição que eu dei, né? Se não lembra, vai dar lá uma olhada no vídeo, certo? Mas concordar é a preposição, né? E a regência do verbo preposição, ela pede a regência do verbo concordar, né? Não a regência do verbo preposição, sua anta. Eu falo besteira às vezes. Do verbo concordar, ele pede a preposição com, né? Concordar com alguma coisa, concordar com alguém, certo? E além disso, nós temos os objetos pleonásticos, né? Que podem representar ênfase, né? O pleonasmo, ele muitas vezes ele não é um vício de linguagem, né? Ele pode ser também uma maneira de se dar uma ênfase, né? A alguma coisa. Como, por exemplo, essa frase. Esse moço. Todos o respeitam. Perceba que moço e o, ambos fazem a menção à mesma coisa, né? Esse moço e o, eles ambos são o objeto da frase, né? Todos, na verdade, né? Esse pronome aqui indefinido representa o sujeito, né? Todos o respeitam. Mas quem é todo? Quem é esse o, né? Esse pronome aqui do caso oblíquo, né? É o moço, certo?
A gente pode ter também um caso de objeto indireto, né, pleonástico, como por exemplo, aos alunos. Devolvi-lhes as provas. Depois da vírgula tem que fazer ênclise, né? Então, perceba que aqui esse lhes, ele faz menção a quem? Aos alunos, né? Devolvi. Quem devolvi, né? Devolvi as provas. Quem devolvi? Eu, né? Eu devolvi. É um caso de sujeito oculto, certo? Então, é isso, moçada. É praticamente de aula. Eu tentei deixar a aula mais curta, mas não deu muito certo e imagine se eu tivesse colocado umas questões extras aqui no final, ia ficar bem mais longo, né? Mas eu vou dessa vez, né, que da outra vez eu esqueci, mas dessa vez eu vou fazer uma listinha de exercício e eu vou postar para vocês, tá? Daí vocês fazem para compensar o que eu não resolvi, certo? Beijinho. É isso aí.